Você já ouviu falar no Use? É um cara que está bem famoso aí na internet agora, pois é um hook experimental do React que ainda não foi implementado na versão final e que está sendo muito comentado a respeito da forma como ele facilita o nosso uso de queries e também como ele permite server-side rendering de uma forma muito mais fácil no React. Tá a fim de aprender mais sobre esse novo hook que provavelmente pode vir aí como uma versão estável do React? Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês um vídeo aqui a respeito do hook Use, um hook experimental do React que está ficando muito famoso aí na internet nesses últimos dias. Eu resolvi falar um pouco sobre ele e minha opinião a respeito de como ele pode nos ajudar no desenvolvimento do dia a dia, né? Além disso também, ao invés de só ler matérias e tudo mais, vocês me conhecem, eu gosto de mostrar código, então a gente vai ver como utilizar inclusive features experimentais do React, como o Use, e assim entender melhor o que pode vir a surgir na ferramenta para ajudar no nosso desenvolvimento. Se você não me acompanha nas redes sociais, considere conferi-las aqui abaixo e também cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de ajudar devs diariamente nos seus desafios. Também no final do vídeo eu vou lembrar você para poder avaliar ele através de um gostei, de um comentário, compartilhar esse vídeo com algum amigo, para que dessa forma esse conteúdo possa agregar mais pessoas também, certo? Então, bora lá ver o código. Então, pessoal, eu tenho aqui um código, tá? Onde eu tenho um app no React, um Vite, de uma forma super simples, tá? Só com o texto ready to code aqui no meio, tá? E eu coloquei alguns CSS aqui, tá? Para estilizar ele e deixar meio bonitinho. Se você quiser copiar aí, à vontade, tá? Beleza, o que a gente vai fazer aqui então, tá? Vamos falar primeiramente, via código, a parte da implementação do uso do use quanto a requisições para API, tá? Então nós vamos meio que fazer como isso é implementado hoje no React sem o use, né? E depois comparar com a forma refatorada utilizando esse novo hook. Para isso eu vou estar usando a Fetch API. Se você não entende o que é a Fetch API e gostaria de aprender, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui também, tá? E para desenvolver isso, eu vou utilizar a Fetch API fazendo uma busca na API do GitHub, tá? Não sei se vocês sabem, mas também existe a API do GitHub, api.github.com/users. E se você colocar o nome do seu usuário, você tem as informações do seu usuário aqui, como se fosse uma API REST, né? E eu vou utilizar alguns dados aqui dessa API para o desenvolvimento desse vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou começar trocando esse retorno aqui, tá? E eu vou colocar aqui um estado, tá? Porque a gente tem algumas coisas padrões que a gente usa hoje em dia, né? O estado é uma delas, tá? A gente faz gerenciamento de estados no React hoje para salvar os dados que foram feitas a requisição na API, né? E para poder fazer essa requisição a gente utiliza o hook useEffect, né? Então, o estado onde isso vai ser armazenado vai se chamar user e a função de modificação setUser, tá? Onde eu vou ter um usuário do GitHub aqui, tá? Eu vou colocar um tipo aqui porque eu estou usando TypeScript, tá? Você não precisa usar TypeScript aqui nesse projeto se não quiser. Eu vou colocar aqui user, tá? Esse user eu vou criar essa interface aqui, onde eu vou colocar os dados. Eu não vou colocar tudo que a API disponibiliza, tá? Eu vou colocar somente o que eu vou usar. Que no nosso caso aqui é o name, que é uma string. Image, que é uma string também. E bio, que é uma string também. Acho que é image. Deixa eu ver. Avatar URL, na verdade. Aqui, beleza? Tranquilo. Então agora eu vou iniciar esse cara aqui como um objeto vazio, né? As user, tá? Para iniciar esse estado aqui. E eu vou fazer o useEffect que vai fazer a busca na API, né? useEffect. Como eu quero que esse cara rode somente quando o componente renderizar, eu vou deixar o array de dependências vazio. E aqui dentro do código dele, eu vou chamar a Fetch API, tá? Passando a URL, que no caso é https://api.github.com /users/uri3l, que é o meu usuário. Você pode usar o seu usuário, não precisa ser o meu, tá? Sinta-se à vontade. E aqui eu vou fazer .then, que depois de eu fazer essa requisição, eu quero obter a resposta dela, res. Eu quero transformar essa resposta em um JSON, tá? res.json. E depois disso, eu quero salvar o JSON no formato de usuário, tá? Então, setUserJSON, tá? Beleza, fechou, tá? Essa aqui é a forma padrão onde a gente faz, onde a gente tem um estado para armazenar esse valor e um useEffect para fazer a busca na API
e renderizar não, salvar os dados da busca da API no estado, né? Isso aqui, mesmo sem a Fetch API, utilizando o Axios, por exemplo, o fluxo é o mesmo, tá? A gente só muda da Fetch para o Axios, mas a gente ainda tem um estado e um useEffect para fazer a query, né? A não ser que a gente esteja utilizando tecnologias como React Query, Redux, né, onde a gente faz uma implementação um pouco diferente, tá? Mas não tem nada nativo no React que facilite o nosso serviço aqui, né? No caso, o que eu vou fazer aqui também é, se não houver user, se o user não tiver sido carregado, é só retornar uma div, tá? Com um B de bold, colocando carregando no centro da tela, tá? Beleza. Só para colocar um texto de carregando aqui enquanto ele não pega o usuário, tá? Fechou. E aqui no return, eu vou colocar uma div, tá? Eu quero retornar uma div. E se eu visualizar como tá ficando aqui, acho que não tá acontecendo nada, na verdade. Deixa eu fazer um console.log dos dados aqui, obtidos, tá? Vou fazer um console.log de user. Ó, ele tá retornando aqui todos os dados da API, tá? Como eu falei, a tipagem que eu fiz lá no TypeScript é só do que eu preciso, que é o avatar, a bio e o name, tá? E agora, bem aqui no início, ó, ele até mostra, acho que não vai carregar aqui porque eu tô no local, mas ele mostra o título de carregando enquanto ainda não há um usuário, né? Como isso aqui vai quebrar a linha, eu vou colocar dentro das chaves aqui pra ficar bonitinho, tá? Esse console não é necessário, tá? Eu vou colocar parênteses aqui ao redor. E aqui na nossa div, dentro dela, eu vou colocar uma image, tá? Com source sendo user.image, avatar URL. O out será imagem de perfil de, né? Vou colocar o nome de quem que é a imagem de perfil. Então, para isso, vou fazer isso aqui, para poder usar variáveis aqui dentro, né, do out, onde eu vou colocar aqui o user.name, tá? Porque é o nome do usuário. Então, eu digo que o texto alternativo é imagem de perfil de, tá? Beleza? O H1 será o user.name, eu vou colocar um H1 aqui. E o span será a user.bio, tá? Lembrando que essas estilizações aqui estão no index.css, porque é super simples para deixar o app um pouco mais bonitinho. E o resultado final que a gente tem é isso aqui, tá? Eu tenho esse usuário aqui e eu tenho a minha foto de perfil aqui, o meu nome e a minha bio, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer o fetch da API, né? Aqui ele mostra um texto alternativo enquanto ele ainda está carregando a imagem, por exemplo, né? Porque aqui, como eu defini user como user, né? Ele detecta que existe dados em user, no objeto user, mesmo quando ele está vazio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação se não houver user.name. Daí ele verifica um campo e daí sim ele retorna o texto de carregando, ó. Tá aparecendo bem rápido lá. Tá? Ok. Sendo assim, esse é o fluxo que a gente faz hoje em dia para fazer fetch numa API, né? E o que o Experimental Use nos permite, né? Para começar a utilizar esse cara aqui, nós precisamos mudar a versão do nosso package.json aqui, tá? Esse React e o React DOM, a gente precisa colocar eles como experimental, tá? Então isso pode ser feito colocando aqui, experimental, ou fazendo yarn add react@experimental e react DOM@experimental também. Que daí ele coloca uma versão específica, mais atualizada da versão experimental, ó, tá? Após fazer isso, eu recomendo que você delete a sua Node Modules, tá? Então eu faço rm-rf Node Modules aqui no Linux, tá? Se estiver aparecendo seu VS Code, só deleta aqui a Node Modules bem tranquilo. E roda um yarn novamente para instalar todos os dados, né? Porque assim ele vai baixar o React e o React DOM nessa versão experimental, tá? Beleza. Tendo feito isso, se você utiliza TypeScript ou não, aqui no local onde a gente vai usar o hook experimental, a gente precisa informar tanto para o VS Code quanto para o nosso código em TypeScript que a gente está utilizando hooks experimentais do React, tá? Porque eles não vêm nativamente implementado na biblioteca do React. Então, para fazer isso, coloca 3 barras no início do arquivo aqui do app.txt, tá? Abre uma tag, bem HTML mesmo, e coloca reference types, recebe, e aqui eu coloco react/experimental, tá? O que ele vai fazer? No caso, ele vai detectar que eu quero utilizar como referência de tipagem React Experimental, e aí o meu React aqui, ele vai estar utilizando essa tipagem aqui também. Então, toda a tipagem do React, dos hooks e todas as outras coisas do React que são estáveis já, que nem os state e os effect ficam aqui, ele adiciona a camada de tipagem e permite que eu use
coisas experimentais do React aqui também. Então, para isso, eu vou tirar esse UseEffect e UseState aqui, tá? Se eu colocar um Ctrl+ aqui através do TypeScript, ele me mostra que eu posso pegar. Eu quero pegar aqui o Use, tá? Eu posso importar ele dessa forma aqui mesmo. Como eu não vou mais usar o UseState e o UseEffect, eu não preciso disso aqui, tá? E eu vou recortar o processo da fetch aqui porque eu vou reaproveitar ele, tá? Mas eu vou tirar o UseEffect daqui. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante aqui chamada getUser, fora do meu componente mesmo, tá? Às vezes a gente esquece, mas fora do componente também é JavaScript e dá pra codar aqui. E essa minha constante, ela recebe uma arrow function, tá? Arrow function não. Vou colocar direto a fetch aqui, tá? Só colando o código que eu desenvolvi antes. E nesse caso, eu vou tirar o processo do setUser aqui, tá? Eu vou remover a parte do setUser e deixar só a conversão da resposta obtida para JSON, tá? Que essa função, no caso, ela vai ter armazenado o que o fetch faz. Só para questão de organização, né? E no caso agora, é super simples, tá? Aqui dentro, ó, eu faço const user recebe use, o hook importado, getUser. Simples. É só isso. Sem UseState, sem UseEffect. Só isso. Ele vai executar a fetch API, ele vai colocar os dados obtidos e convertidos para JSON na variável user. Só isso, tá? E eu posso especificar aqui para ela também através da tipagem que eu quero um user da interface que eu criei antes. É só isso. E agora, se eu voltar aqui para o meu app, ele não vai estar funcionando, é claro. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, como a gente deletou a Node Modules e fez reinstalação dos pacotes, uma coisa muito boa, como a gente literalmente reinstalou o React no projeto, é reiniciar o servidor, tá? Ali ele não estava funcionando porque ele estava detectando que use não era um hook válido, porque na versão do React que eu tinha instalado e o servidor estava rodando antes, não existia, tá? Então eu tive que reiniciar ele aqui e agora ele está funcionando sem problema. Exatamente da mesma forma, só que muito mais simples. A gente não precisa de UseEffect, não precisa de UseState, e através disso a gente não tem problemas de renderização desnecessária, que pode ser causado por um mau uso do desenvolvedor. A gente não tem complexidade do código, ele fica muito menos verboso, tá? Isso melhora muito a Developer Experience, né, o DX, que está sendo bem falado ultimamente no cenário de React, principalmente com a nova atualização do Next 13, e melhora muito a experiência do desenvolvedor para criar as requisições, né? Só que esse hook ainda está cru, né? Ele veio estar causando um alvoroço porque o pessoal está animado com a importância que a comunidade do React está dando em melhorar a experiência de desenvolvedor no geral, sem necessariamente a gente precisar criar um framework para isso, né? Através do use, através das possibilidades de server-side rendering, porque esse processo ocorre antes da renderização do componente, a gente consegue ter possibilidades muito melhores. O código escrito com frameworks como Next.js ou qualquer outro que utilize server-side rendering vai ser muito mais simples, tá? Pode ser muito melhor. A gente consegue utilizar esse hook em diversos cenários, tá? Só que ele ainda está muito cru. Então a comunidade está dividida. O pessoal está falando bastante bem dele, porque sim, ele melhora muito o processo de código, só que ele também deixa o pessoal um pouco preocupado, porque o objetivo do React não é ser um framework, ele é uma biblioteca. E por conta disso, ele não deveria se importar tanto com questões de developer experience. Ele deveria ser livre para a gente codar do jeito que a gente quiser, seja com UseState ou UseEffect, né? Então, o React, todo o ecossistema do React está navegando para novas águas, assim, e a gente pode ver muita novidade chegando, tá? Como esse hook, como outras possibilidades que estão para vir com o React também, né? Que eu vou abordar bastante aqui com vocês as principais atualizações. O Next.js, eu também quero fazer vídeos a respeito. E a respeito do hook específico, o que a gente pode esperar dele, tá? Como ele é experimental, não temos certeza se ele vem, tá? O suspense é não suspense de que existe um suspense a respeito disso, mas literalmente o suspense do React, tipo, suspense React, é algo da documentação, tá? O suspense tá aí faz muito tempo, desde o React 16, então ele demorou um tempo para vir como definitivo, então a gente não tem ideia de quando que esse hook vai aparecer no React, se ele for aprovado, né? Existem discussões a respeito dele ainda, por exemplo, sobre como fazer tratamento de erros, como manipular esses dados da melhor forma possível, né? Porque como a gente viu aqui, a gente obteve o user, e a gente pode mudar o valor do user declarando aqui como uma let, mas aí a gente já não tem mais um gerenciamento de estado
tá? Então, por enquanto, virou apenas um consumo dos dados, né? Então, a gente precisa de uma melhoria aí nesse sentido. Tratamento de erro, definição de retorno, por exemplo, loading state, para saber que ele está carregando. Ao invés de ter que fazer essa verificação aqui, a gente saber de fato que ele está carregando. O retorno da requisição dizer que está em loading, né? Então tudo isso a gente pode esperar para vir para chegar com esse hook, até mesmo a ele vir em uma versão estável, né? Mas eu quis mostrar aqui para vocês porque tanto o Suspense quanto outras tecnologias do React que vão vir experimentais, a gente pode utilizar através das técnicas mostradas aqui nesse vídeo, tá? E o Use é um hook muito interessante que eu gosto e vou usar bastante no momento que ele for lançado de forma estável, se for, né? Então é basicamente um if e a gente tem que aguardar pelo melhor para o nosso ecossistema de desenvolvimento. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Esse vídeo foi bem curtinho para falar a respeito do Hook Use, né? E eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Eu pretendo trazer novidades do React com mais frequência e também coisas que a gente não está muito acostumado, como utilizar partes experimentais e possibilidades diferentes e analisar, que nessa questão ali de como o use é mais eficiente e melhor do que o use state, use effect, né? Então, todo esse tipo de coisa eu vou trazer mais aqui pro canal também. Espero muito que o vídeo de hoje tenha te agradado. Te convido a me seguir nas redes sociais, se você quiser me acompanhar por fora também. Convido mais ainda a checar a nossa comunidade no Discord. E também a avaliar esse vídeo através do seu gostei, no comentário, compartilhar com um amigo. E se é a sua primeira vez por aqui, sinta mais do que convidado para se inscrever, assistir os vídeos anteriores e acompanhar os próximos também. Novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença e até mais, galera. Falou!